O Egito estava em silêncio. Não o silêncio comum das madrugadas, mas o eco de uma terra que havia sido atravessada pela morte. As ruas estavam manchadas por lembranças invisíveis. O vento ainda sussurrava os gemidos dos primogênitos, e as casas dos hebreus, marcadas com sangue, agora se erguiam como altares de sobrevivência. Quando a aurora rompeu, Israel já não era o mesmo. O povo do jugo tornara-se o povo da marca. Cada homem, cada mulher, cada criança carregava em si o peso de um milagre terrível. O Eterno passara sobre eles, e o sangue havia falado. Mas o sangue, uma vez derramado, não se cala. Ele exige memória. E é aqui, em Êxodo 13, que começa a lenta caminhada do povo que deve aprender a viver sob o peso da redenção e a memória do Deus que julga e salva. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo aquele que abre o ventre entre os filhos de Israel. Não era apenas um mandamento, era um selo espiritual. Os primogênitos que haviam sido poupados agora pertenciam a ele. A vida que foi salva agora devia ser lembrança viva do preço pago, porque todo livramento verdadeiro carrega uma dívida sagrada, a memória daquilo que o sangue redimiu. Enquanto o povo reunia seus rebanhos e recolhia o que restava do Egito, Moisés ergueu sua voz e falou: lembrai-vos deste dia em que saístes da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. O terror da noite havia passado, mas o peso da presença divina ainda pairava. A morte não apenas havia tocado o Egito, ela havia atravessado o mundo espiritual. Os deuses da terra foram humilhados, os altares quebrados, e o faraó, aquele que se dizia filho do sol, prostrou-se diante da sombra do Deus invisível. Israel caminhava, mas a alma do povo ainda tremia. Atrás deles o Egito gemia em ruínas. À frente, o deserto os esperava com olhos de fogo. E Moisés sabia: o verdadeiro êxodo não era apenas a fuga do cativeiro, mas a travessia da memória. Porque a liberdade sem lembrança é apenas outro tipo de escravidão. Enquanto as famílias hebreias marchavam sob o sol nascente, Moisés lhes ensinava o rito da Páscoa e da consagração. Era o início de algo que jamais deveria ser esquecido. Quando teu filho te perguntar: que é isto? Responderás: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. A pergunta do filho se tornaria um eco eterno, a voz das gerações chamando de volta o sentido da libertação. A fé seria transmitida não apenas por palavras, mas por sinais: o pão sem fermento, o cordeiro, o sangue, a memória. Cada símbolo era um lembrete do terror e da graça misturados na mesma noite. Aquele que se esquece do sangue perde o caminho da promessa. Mas há um detalhe que o texto sagrado revela com profundidade sombria: Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto. O deserto seria o primeiro campo de provação. A rota da Filístia era rápida, mas o coração de Israel ainda era frágil. Para que o povo não se arrependa ao ver a guerra, disse o Senhor, eu os levarei pelo caminho do deserto, junto ao mar. O deserto seria o crisol onde o povo seria purificado. Não bastava sair do Egito. O Egito precisava sair de dentro deles. E é neste paradoxo que a narrativa se enche de mistério. Deus liberta, mas logo conduz à provação. Deus salva, mas depois leva ao silêncio e à sede. Porque toda redenção verdadeira precisa ser testada. E assim marcharam, levando os ossos de José, o homem que profetizara a libertação séculos antes. Os ossos, guardados em uma arca, eram mais do que relíquias. Eram a lembrança de uma promessa viva. José havia dito: Deus certamente vos visitará. Agora o Deus que visitou o Egito com pragas os guiava pelo deserto com uma chama. E então, algo terrível e sublime aconteceu. Durante o dia, uma coluna de nuvem se erguia e os conduzia. À noite, a coluna se tornava fogo. O povo via e temia. Era o mesmo fogo que queimava na sarça, o mesmo que consumira os ídolos,
o mesmo que passara sobre o Egito. O Deus invisível havia descido à terra, não mais apenas para julgar, mas para caminhar com eles. E o caminho era estreito, árido e cheio de sombras. Porque a presença divina, embora seja luz, também é fogo, e o fogo revela o que está oculto. A primeira marcha de Israel não foi uma celebração triunfante, mas um cortejo fúnebre e sagrado. Atrás deles, os mortos do Egito. À frente, o deserto e o mar. No meio, o Deus que exige lembrança. O êxodo não é apenas uma fuga, mas um pacto de memória. O sangue do cordeiro ainda brilhava nas portas, mas agora deveria brilhar nos corações. Porque Deus não os tirou da escravidão apenas para lhes dar liberdade. Ele os tirou para lhes ensinar a temer. E o temor do Senhor é o início da santificação do povo. A jornada havia começado, mas o verdadeiro caminho, o caminho do sangue e da promessa, ainda estava por se revelar nas areias do deserto. O Egito ficou para trás, mas o espírito do Egito ainda sussurrava no vento. E Deus, o Senhor dos exércitos, os conduziria agora não apenas para fora, mas para dentro, do deserto, da alma e do mistério da fé. A poeira do Egito ainda se erguia distante, dissolvendo-se na linha tênue do horizonte. O povo de Israel, agora um mar humano em movimento, avançava com passos incertos. Crianças choravam, animais mugiam, anciãos se apoiavam em cajados, e no meio daquela multidão fatigada, o mistério de Deus caminhava com eles. Durante o dia, uma nuvem densa se erguia no alto, viva, pulsante, como se respirasse. A noite transformava-se em fogo, queimando no céu como um olho vigilante. O povo olhava e temia, porque aquela não era uma chama comum. Era a presença do invisível, a manifestação do Deus que falava por sinais. O fogo e a nuvem não eram apenas guia, eram testemunhas. A nuvem cobria, o fogo revelava. Ambos eram faces do mesmo Deus, o Deus que vela e o Deus que purifica. A nuvem durante o dia era sombra e proteção. Sob o sol escaldante, quando o deserto parecia uma fornalha, ela se erguia como manto, impedindo que o povo fosse consumido. Mas à noite, quando as trevas cobriam as dunas e o frio cortava a pele, o fogo se erguia, vivo, ardente, luminoso. Deus estava presente em ambos os extremos. Ele é a sombra que protege, mas também o fogo que prova. É o refúgio do cansado e o juízo do impuro. E ali, diante do povo, a presença divina não era um símbolo distante, era uma força viva, inquietante. Israel não caminhava apenas para fora do Egito, caminhava para dentro da santidade de Deus. O deserto seria o altar dessa revelação. O deserto é o lugar onde o homem é despojado de tudo o que confia. Não há muros, não há rios, não há seguranças. Ali, o ouro do Egito não vale nada, e o pão é pó. Deus os conduziu por ali porque a fé precisa nascer onde o controle morre. Com mão forte o Senhor vos tirou do Egito, dissera Moisés. Mas a força que tira é também a que prova. O mesmo Deus que feriu os deuses egípcios agora começa a ferir o coração de seu povo. Não para destruí-lo, mas para purificá-lo. A fé é lapidada não na abundância, mas na escassez, não no conforto, mas na fome. E o deserto se tornaria o ventre da nação, um lugar onde Israel seria refeito, molde a molde, sopro a sopro, até que aprendesse a reconhecer a voz do Eterno. A nuvem avançava e o povo a seguia. Quando parava, eles paravam. Quando se erguia, eles marchavam. Não havia mapas, nem trilhas, nem bússolas. A única direção vinha de cima. O olhar humano não via o destino, apenas o passo seguinte. Essa é a pedagogia do deserto. O homem aprende a seguir o invisível, passo por passo, sem compreender o todo. Deus não revela o caminho inteiro, porque a fé precisa aprender a obedecer mesmo sem ver. A nuvem é a escola da confiança. O fogo é a escola do temor. E entre uma e outra, Israel seria formado.
Um povo que caminha pela fé, sustentado pela presença, não pela lógica. Mas havia algo mais sombrio naquela jornada, porque a nuvem que guiava também escondia. Deus estava ali, e ainda assim distante. O fogo queimava, mas ninguém podia se aproximar. A presença divina é paradoxal, próxima o bastante para iluminar, mas terrível demais para ser tocada. A santidade de Deus é um abismo entre o Criador e a criatura. E cada noite, quando o povo via a chama crepitando no céu, sabia: o mesmo Deus que os guiava poderia consumi-los. O mesmo fogo que os aquecia era também o que julgava. A redenção que começou com o sangue do Cordeiro, agora prosseguia com o fogo do deserto. O sangue havia livrado da morte. O fogo os prepararia para a vida. Moisés caminhava em silêncio, olhando para a chama. Ele sabia o que ela significava. Era o mesmo fogo que ardera na sarça, o mesmo que falara seu nome no monte. Agora, esse mesmo fogo guiava um povo inteiro, mas ainda era o mesmo Deus terrível e santo. A sarça ardente havia se expandido para o firmamento. O que antes queimava em um arbusto agora ardia no céu. O Deus que falava a um homem agora falava a uma nação. E cada passo da jornada era um lembrete. A promessa de libertação sempre caminha junto da prova da fé. O Deus que desceu para libertar Israel é o mesmo que desce para ensinar-lhes o temor. Há um momento em que o texto sagrado se torna quase silencioso, quando a multidão para diante do deserto e olha a vastidão. O vento sopra, a areia corta, e a nuvem imóvel paira acima deles. É o instante em que o povo percebe que não há retorno. O Egito ficou para trás, o deserto se ergue à frente, e o único caminho é aquele traçado pela presença de Deus. Aqui, a fé deixa de ser ideia e se torna sobrevivência. Não é mais crença abstrata, mas um pacto de obediência. Cada passo é oração, cada sopro, dependência. A coluna de fogo e nuvem é mais do que direção. É o prenúncio da encarnação, o sinal de que o Deus invisível se manifesta entre os homens. É o prelúdio do Cristo que viria, a luz que habita nas trevas, o fogo que purifica sem consumir. O deserto é a primeira escola da graça, porque ali, antes da lei, antes do Sinai, antes do tabernáculo, o próprio Deus habita com o povo, como sombra e chama. E o povo marcha, sem saber que o mesmo Deus que os guia entre dunas e tempestades é o mesmo que um dia caminhará entre eles em carne e sangue. Mas por agora, tudo o que tem é o fogo que fala, que guia e que queima. O deserto é o espelho da alma, a nuvem é o véu da presença, e o fogo, o olhar do Deus eterno sobre o coração humano. A travessia havia começado. Mas o Deus que os libertou ainda não havia terminado sua obra, porque o êxodo não é apenas a fuga de uma terra, é a travessia de um coração. O deserto já havia se tornado o novo mundo de Israel, vasto, silencioso, imprevisível. O povo caminhava como um corpo vivo, guiado por algo que não podia compreender. À frente, a coluna de nuvem movia-se com lentidão, majestosa e terrível, como um ser que não pertence à terra. A noite tornava-se fogo, e quando o fogo ardia, todo o acampamento era banhado por sua luz vermelha, uma luz que não apenas iluminava, mas julgava, porque aquela chama não era só guia, era presença, era lembrança de que Deus havia descido para habitar entre os homens, e nessa presença escondia-se um mistério que atravessaria séculos, o mistério do Deus que caminha. A coluna não era uma imagem estática do divino, era movimento. Ela andava, parava, se erguia, descia, como se respirasse com o ritmo do povo. Era o Espírito em forma visível, conduzindo, protegendo, provando. O fogo não se apagava, mesmo sob o frio noturno. A nuvem não se desfazia, mesmo sob o calor do dia. Ambas obedeciam a uma única vontade, a vontade do Eu Sou. E nesse movimento sagrado, Deus revelava algo que ainda não podia ser entendido.
O mesmo Espírito que guiava Israel através do deserto seria um dia aquele que guiaria o coração humano através do deserto interior. Aquele fogo não era apenas luz, era promessa. A nuvem, símbolo do véu. O fogo, símbolo da revelação. Deus se ocultava e se mostrava ao mesmo tempo. O invisível se tornava visível, mas nunca acessível por completo. Israel via, mas não podia tocar. Sentia, mas não podia compreender. Assim também seria com o Cristo. O Verbo se faria carne, visível, tangível, e ainda assim o mundo não o reconheceria. A coluna era uma profecia em forma de elemento. O Deus que descia do céu para guiar seu povo é o mesmo que um dia desceria em forma humana para salvar sua criação. Moisés sabia que aquela presença era mais do que um fenômeno. Quando olhava a chama, lembrava-se da sarça que ardera sem se consumir. O mesmo fogo que agora conduzia uma nação inteira. O mesmo Deus que falara do meio das chamas, agora caminhava diante deles. O êxodo era, portanto, mais do que uma fuga. Era o prenúncio da encarnação. Deus não apenas libertava, ele se fazia presente. E cada passo do povo no deserto era o eco distante de um passo que seria dado séculos depois, quando o Cristo caminharia entre os homens dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A coluna de fogo foi o primeiro evangelho, não em palavras, mas em presença. Mas o fogo também julgava. Aqueles que olhavam com fé viam nele direção. Aqueles que murmuravam viam nele terror. O mesmo fogo que iluminava os fiéis queimava os rebeldes. A presença divina é sempre ambígua. Graça e juízo coexistem nela. E aqui se revela o coração do Deus bíblico, aquele que não se limita à ternura, mas cuja santidade exige transformação. O fogo purifica, mas também consome. E ninguém pode caminhar com Deus sem ser queimado por ele. Essa chama é o prenúncio do Espírito Santo, o fogo que habitaria dentro dos homens, não mais fora. No Êxodo, o fogo estava à frente. No Pentecostes, o fogo desceria sobre eles. O mesmo Espírito que guiava Israel no deserto agora arde no interior do crente, conduzindo, provando, iluminando. O deserto externo tornou-se o deserto da alma, e a coluna de fogo e nuvem transformou-se na presença invisível que guia cada filho de Deus através das provações deste mundo. A teologia da nuvem e do fogo é a teologia da travessia. Entre a libertação e a promessa, há sempre um deserto. Entre a escravidão e a herança, há sempre um caminho. E esse caminho é espiritual antes de ser físico. O Egito não é apenas um lugar, é um estado da alma. O deserto não é apenas geografia, é o processo de santificação. E o Canaã prometido não é apenas uma terra, é a plenitude da comunhão com o Deus vivo. O fogo e a nuvem são o Espírito e o Cristo em forma simbólica, a presença dupla que guia, cobre e transforma. Cristo é o fogo, a revelação do Deus encarnado. O Espírito é a nuvem, a presença invisível que cobre, consola e dirige. Ambos caminham com o povo, porque Deus não abandona o caminho. Mas há algo ainda mais profundo. Quando a nuvem se move, o povo precisa decidir, seguir ou ficar. E essa é a eterna tensão da fé. Obedecer mesmo quando não se entende o destino. O deserto espiritual começa quando o homem tenta controlar o movimento de Deus, em vez de ser guiado por ele. Muitos em Israel tentaram questionar o fogo, exigir explicações, murmurar contra o caminho. Mas o fogo não responde a quem o interroga. Ele apenas se move, e quem deseja viver precisa segui-lo. Assim também é com Cristo. Ele não explica, ele convida, não revela o final. Mostra apenas o próximo passo. E cada passo é uma escolha entre confiar e resistir. A presença da coluna era, em última instância, o julgamento da fé. Para o povo, era guia. Para os inimigos, era terror. E o mesmo princípio se repetiria séculos depois, quando o Filho de Deus andasse entre os homens. A luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A coluna de fogo iluminava o deserto, mas para quem a rejeitava, ela queimava. Cristo ilumina o coração, mas para quem o rejeita, ele se torna juízo. Porque o mesmo Deus que salva é o que julga. E o mesmo fogo que guia é o que purifica, até que nada impuro permaneça diante dele. No fim, quando Israel olhava a chama distante, via mais do que um caminho, via um prenúncio. O Deus que caminhava à frente era o mesmo que, um dia, andaria entre eles. O fogo que ardia no céu seria o mesmo que, um dia, arderia no coração dos discípulos. A nuvem que os cobria seria o mesmo Espírito que desceria sobre toda a carne. O deserto era apenas o começo. O êxodo era apenas a sombra. A verdadeira libertação ainda estava por vir, quando o cordeiro seria morto e o fogo do Espírito acenderia o mundo. Porque a história do êxodo é, em sua essência, a história do Evangelho contado antes do tempo. O Deus que desceu no fogo para libertar Israel é o mesmo que desceu em carne para libertar o homem. E o mesmo Espírito que guiou pelo deserto agora conduz o coração humano através das trevas da alma, até o dia em que veremos face a face aquele que hoje nos guia por fé. O fogo ainda arde, a nuvem ainda cobre, e o deserto, o grande espelho da alma, ainda é o caminho onde Deus revela quem somos e, acima de tudo, quem Ele é. A noite já não era a mesma. O Egito jazia nas sombras da morte, e Israel caminhava sob uma luz que não era deste mundo. Uma coluna de fogo permanecia acesa, pulsante, viva, uma presença que não se deixava medir pelos sentidos, mas que dominava o espaço entre o visível e o eterno. À frente, o deserto se abria como uma ferida, e cada passo do povo era um eco de fé sobre a areia do desconhecido. O êxodo não era apenas uma fuga, mas uma iniciação. O Deus que libertara Israel do jugo dos homens agora o conduzia ao fogo da prova, onde a fé seria refinada e a antiga servidão consumida. A escravidão havia ficado para trás, mas o Egito ainda vivia dentro de seus corações, e o deserto seria o crisol, onde esse Egito interior seria queimado até as cinzas. A coluna de fogo e a nuvem não eram apenas sinais visuais, eram a manifestação dupla de um mistério: a santidade que guia e a misericórdia que cobre. De dia, a nuvem velava a glória divina, poupando o povo do fulgor que consumiria o impuro. À noite, o fogo revelava o mesmo Deus agora em chama viva, iluminando o caminho entre as trevas. Assim, Deus se mostrava em contradição aparente: escondido e revelado, distante e próximo, terrível e terno. Esse paradoxo é o coração da teologia do Êxodo. O Deus que se manifesta em fogo e nuvem é o mesmo que mais tarde habitaria no tabernáculo e depois no corpo de um homem. A coluna que guiava Israel não era apenas um fenômeno celeste. Era a sombra profética do Verbo que se faria carne, a presença visível do invisível. Cristo, o Filho Eterno, é a coluna viva que caminha com o homem, a luz que brilha nas trevas e não se apaga. O deserto, por sua vez, é o cenário da revelação e da purificação. O deserto é onde Deus fala e onde o homem, sem distrações, escuta. É o lugar onde o pão do Egito deixa de existir e o maná do céu começa a cair. Onde as fontes secam e a sede revela a necessidade de uma água mais profunda, aquela que brota da rocha ferida. No caminho do deserto, Israel não é apenas conduzido geograficamente. Ele é conduzido espiritualmente, de uma mentalidade de escravo para uma identidade de povo sacerdotal. Cada milha é um aprendizado, cada dificuldade um espelho. O fogo que ilumina é o mesmo que purifica. A nuvem que protege é a mesma que prova. Essa coluna, símbolo da presença divina, é o prenúncio do Espírito Santo. Assim como a nuvem cobria Israel, o Espírito habitaria o coração dos redimidos. Assim como o fogo iluminava as trevas da noite, o Espírito iluminaria as consciências, conduzindo-as à verdade. No Antigo Testamento, Deus andava diante do povo.
No novo, ele passaria a andar dentro dele. A distância entre o Criador e a criatura começava a ser vencida pela promessa da habitação divina. O Êxodo, então, torna-se um arquétipo da jornada da alma. Todo aquele que é libertado pelo sangue do Cordeiro precisa atravessar seu próprio deserto. A fé que nasce na redenção deve ser provada na solidão. O mesmo Deus que abriu o caminho da libertação fecha os caminhos fáceis, para que o homem aprenda a depender somente dele. A nuvem impede a fuga de volta ao Egito. O fogo impede a rendição à escuridão. Em cada geração, o deserto muda de forma, mas o princípio permanece. Há sempre um caminho a ser trilhado entre a libertação e a promessa, entre o sangue do Cordeiro e a terra do descanso. O Espírito é hoje essa coluna invisível que se manifesta em momentos de dúvida, silêncio e luta interior. Ele é o fogo que não se apaga nas noites da alma, e a nuvem que cobre o coração em meio ao calor do sofrimento. O livro do Êxodo não é apenas história, mas revelação em movimento. Ele fala do Deus que guia e da alma que segue, do fogo que purifica e da sombra que protege. Ele anuncia o Evangelho antes da cruz, o Deus que desce para conduzir, que se revela em símbolos para, mais tarde, encarnar a própria presença. Eis o sentido teológico mais profundo do capítulo 13. A coluna não é um fenômeno, é uma pessoa. O fogo é Cristo, a luz do mundo. A nuvem é o Espírito, o Consolador que desce para habitar no templo do coração. O povo de Israel é a imagem da igreja, peregrina, redimida, conduzida pela presença viva de Deus. Quando o texto afirma que o Senhor ia adiante deles, é uma confissão de amor. O Deus que antes parecia distante, agora se faz guia. Ele não apenas ordena, ele caminha junto. Não apenas manda ir, ele abre o caminho. A presença divina não é estática. Ela é movimento, direção, pulsação viva da eternidade no tempo. E assim termina Êxodo 13. Não com um fim, mas com um princípio. Porque o fogo e a nuvem não se apagam no deserto. Eles continuam ardendo na história humana, guiando cada alma que se ergue do Egito do pecado rumo a Canaã da redenção. A libertação é o começo, não o fim. O sangue do Cordeiro é o selo que inaugura o caminho. O deserto é o altar onde a fé é provada. E a presença divina, em fogo e nuvem, é a promessa de que a jornada não será solitária. O Deus que julgou o Egito é o mesmo que guia o homem hoje. O mesmo fogo que caiu sobre o Sinai arde agora em corações regenerados. O mesmo Espírito que cobriu Israel cobre agora a igreja. E o mesmo caminho que se abriu no deserto se abre, em silêncio, no interior da alma que se rende. Êxodo 13 encerra com um símbolo eterno. A redenção não é um evento, é um caminho. A presença não é um sinal, é uma habitação. E o deserto não é castigo, é o ventre da promessa, onde Deus molda um povo à imagem da sua glória.